Olá, tudo bem? Seja bem-vindo para a aula 1 de API REST com Python. Essa é uma das aulas que eu mais gosto porque é um conteúdo muito relevante, utilizado muito em mercado de trabalho. E é muito bom você ter esse conteúdo bem firmado ali contigo. Primeiramente, eu vou passar um conteúdo mais introdutório. Esse vídeo é um conteúdo mais teórico que vai abordar basicamente sobre essa parte inicial da API. O que é uma API? Principalmente o que é uma API REST? Porque a gente utiliza mais a API REST? Porque também a gente vai utilizar o Python. E eu já vou explicando o motivo. O Python ele é uma linguagem muito simples de se mexer, de se trabalhar. Você consegue fazer muita coisa com pouco código e é uma linguagem que tem se disseminado bastante justamente por essa capacidade, essa qualidade de trabalho. Passando aqui para o primeiro slide, a gente tem uma prévia do que a gente vai ver ao longo desse vídeo. O objetivo é apresentar o conceito de API usando exemplos e passar os fundamentos do protocolo HTTP. Aí, ó, de quebra você já vai ter uma informação interessante aí, que é uma informação já relacionada também a redes, né? Que já é um protocolo ali de conexão. Conteúdos. O que é uma API REST, definição e analogias. A gente vai no core do assunto. Conceito de HTTP, requisições, respostas, status, codes, isso aqui é muito interessante. Verbos, HTTP, GET, POST, PUT, DELETE. Esses quatro aí também é fundamental, temos que passar por eles. Estrutura de uma API RESTful, que é URL, recursos e JSON. Exemplos reais de APIs usadas no dia a dia, que é ali pesquisas de clima, Google Maps e redes sociais, que vão ser os nossos exemplos ali no final do vídeo. Para começar com a analogia, a API funciona como um garçom. O cliente faz um pedido, o garçom leva para a cozinha, que é o servidor, e traz a resposta, que são os dados de cada pedido. E vamos dizer que cada pedido é independente, e a gente chama isso de stateless, que é basicamente um pedido não depende do outro para ser servido. Então, basicamente, eles não estão conectados. Você faz pedidos diferentes e você recebe respostas diferentes e você não precisa estar preso a um estado específico. A gente vai entender mais para frente aqui durante o processo. Se não ficou claro também, dá para voltar o vídeo quantas vezes quiser. Pode deixar dúvidas nos comentários. E vamos prosseguir aqui para uma definição mais técnica. Um API REST é uma interface que permite a comunicação entre sistemas, usando o protocolo HTTP de forma simples, organizada em recursos acessíveis por URLs, trocando dados geralmente em JSON. Então aqui a gente já consegue entender um pouco da definição do que significa o REST, que é, não sei nem pronunciar em inglês direito, mas vamos lá. Representational State Transfer. Eu não vou saber pronunciar perfeitamente, mas basicamente é, esse método ele é o mais utilizado porque é um padrão, né? É uma metodologia de consumo de API. Basicamente, a gente conhece várias. Por exemplo, tem API, tem formas de você pegar dados usando uma estrutura chamada XML, mas o API REST ele pensa diferente, ele utiliza a estrutura JSON, que a gente vai entender um pouco mais para frente, mas é uma das mudanças que a gente pode ver ali, né, em comparação. O HTTP também, os métodos que a gente vai ver mais para frente, que é o GET, POST, PUT e DELETE, esses aí também são inerentes à API REST. E o URL, né? Aquela questão do stateless, que basicamente você envia URLs diferentes para obter dados diferentes. A gente não precisa ficar preso a uma URL só, basicamente. A ideia é essa, que não vai ter estados gravados lá. Toda a requisição que você fizer vai ser uma requisição nova, basicamente. Agora aqui alguns conceitos sobre HTTP e requisições, respostas, status code. Então, o que é uma requisição? Basicamente, o cliente, um exemplo, um navegador web. Por que um navegador web? Basicamente, você pode colocar uma URL diretamente no navegador, né? Então, basicamente é isso. Ou você pode ter o seu app e esse app fazer essa requisição usando o mesmo URL. Então,
o cliente faz a requisição. Isso aí é o ponto que eu quero chegar. Ele envia um pedido para o servidor, esse servidor a gente já está chamando de API, define o que quer. Então, basicamente, na URL você já envia o que você quer e como você quer. O que é o como você quer? Basicamente, você quer buscar os dados, você quer ler os dados, você quer atualizar os dados ou você quer deletar os dados. Então, é basicamente isso, é igual o conceito do CRUD, que a gente chama na programação e no desenvolvimento, que é Create, Read, Update, Delete. Então, é semelhante a esses conceitos. E aí, no final das contas, ele envia de volta um arquivo JSON. No caso da API REST, ele envia um arquivo JSON. Se fosse um outro tipo de API, poderia talvez chegar a um XML. Um outro tipo, no caso, de padrão, né? Mas o nosso, a gente trabalha com JSON aqui, que é o padrão mais utilizado para fazer requisições. E aí, o HTTP basicamente é um protocolo, então, de pedido e resposta. O cliente faz uma requisição, o servidor envia uma resposta com status, code para dizer se deu certo ou não. E a gente vai ver esse status code mais pra frente, que são tipo, sabe quando você entra numa página e você descobre que essa página não existe mais, que dá um erro 404, que é o not found, ou não encontrado? É basicamente isso, é um exemplo de status code. Então, se ele não encontrar a página, ele vai mandar um 404. Mas a gente vai ver outros status também ali com mais detalhe mais pra frente. Então, não vou adiantar tanto o conteúdo para não deixar tudo embaralhado. Basicamente aqui então, depois das requisições vem o quê? As respostas. O servidor processa o pedido e responde com o corpo da resposta, que é o dado solicitado, ou seja, o dado que você pediu na URL vai voltar para você. E um código de status para indicar o resultado. Então, basicamente, é aquele status que a gente comentou. Se deu sucesso, vai ser 200, por exemplo. Se os dados foram criados, 201. Se o status deu bad request, vai ser 400. Se for um dado que deu not found, não encontrado, vai ser 404. O bad request é muito comum dar, né, o que é o erro 400, quando você vai fazer uma requisição e talvez você tenha uma barreira ali na sua rede, que a gente chama de firewall, é, que impeça de você chegar em tal ponto. Então talvez ele dá um bad request, tipo, não conseguir alcançar ali, tá, de alguma forma. Ou quando, por exemplo, como é que eu posso exemplificar? Uma bad request, um certificado do navegador chamado SSL. Pode acontecer de esse certificado, do caso da API, necessitar desse certificado e você não ter, que é um certificado de segurança. Tem gente até que tira isso da requisição para poder acessar, mas já acaba acessando com menos segurança. Mas esse bad request pode acontecer por falta por não conseguir fazer a verificação com o certificado web ali. Aqui então, o que eu acabei de dizer, né? Que são status codes, são códigos numéricos que indicam o resultado da execução, da requisição, né? Exemplo, 200 é OK, 201 é created, ou seja, novo recurso criado, 400 é bad request, ou seja, erro na requisição, qualquer erro de requisição ali. 404 not found, recurso não existe, ou seja, você vai chegar na página e na página não está lá. E tem o 500, que é internal server error, que é tipo o erro no servidor, que é basicamente a API, quando a API está fora do ar ou está com algum tipo de problema. E aqui o que eu comentei sobre a get, put, delete. O get, ele busca informação. Um exemplo prático é listar usuários. Tipo, get, você coloca lá o get funcionários. Então, quando você pega um get funcionários, se for uma API relacionada a alguma coisa de empresa, e tananã, você vai pegar a lista do nome de todos os funcionários daquela empresa. Então, é esse exemplo que eu posso dar. O post, ele cria um novo recurso, ou seja, cadastra um novo usuário. Ou seja, você entrou na empresa, aí seus dados vão subir para a API, a pessoa faz um post dos seus dados, isso é cadastrar usando o post. Um exemplo, esse post também pode ser utilizado para autenticação, porque a API tem 3 tipos que eu conheço, pelo menos. Talvez existam mais, é porque tudo no mundo de TI acaba se atualizando com o tempo, mas basicamente tem a pública, que é quando você não precisa de nenhum tipo de post, você não precisa de nenhum header para poder logar na API, você simplesmente loga, puxa os dados e acabou. Mas tem API que você precisa logar com token, que precisa de um header, que essas informações do header você procura mais na documentação, que lá está tudo disponível e você consegue meio que não ficar precisando pensar em criar algo do zero, porque nesse mundo de API,
o negócio é ler documentação, porque cada documentação tem umas especificações diferentes. Então, basicamente, eles vão especificar como é necessário que o header esteja para você conseguir prosseguir com a API. Então, é muito importante isso estar bem definido. Você tem que sempre ler a documentação de cada API. Então, pode ser por meio desse token, que é tipo uma senha, uma chave para poder acessar a API, mas tem um que é mais privado ainda, que é quando você precisa de uma coisa chamada Client ID, e Client ID e Secret ID, que é o segredo do cliente e o segredo e o ID do cliente. Basicamente, você tem que ter esses dados, às vezes, em APIs muito restritas, de empresas muito restritas. Às vezes tem que fazer solicitações prévias, às vezes tem empresa que tem muita burocracia, mas tem bastante API também pública, como APIs do GitHub, APIs que dão você acessos temporários ali. Então, é interessante sempre pesquisar, né, para ver o que, que você quer e precisa para poder você conseguir ali alcançar o seu objetivo, no caso. O put é atualizar recursos existentes, ou seja, editar dados de um usuário é um exemplo, né? Você chegar lá, quero mudar o CPF do usuário lá no sistema, então você usa o método put para poder fazer essa alteração ou barra, né, atualização. Delete é você literalmente remover o recurso ali, excluir um usuário é um exemplo deles. Ali embaixo tem um exemplo ali. Cada verbo HTTP indica uma ação sobre o recurso. Juntos forma as operações CRUD, que é Create, Read, Update, Delete. É bem parecido com o conteúdo. O read é equivalente ao get, você busca, você lê os dados, né? O push é equivalente ao create, você está criando dados lá no local. O put é igual ao update ali, aí, semelhante à ideia, e o delete é o delete, né? Mesmo conceito. Aqui é uma estrutura de uma API RESTful, um exemplo. E o conceito de RESTful é basicamente quando essa API ela utiliza o conceito completo do que a gente considera uma API REST. Então, o URL, recursos e o JSON ali são características que essa API RESTful tem. Então, como está escrito aqui no slide, né? Uma API RESTful organiza tudo em recursos acessados por URLs e troca dados em JSON. Então, basicamente, você quer acessar conteúdos de clientes, conteúdos seja lá como for, do clima, do tempo, etc. Então, você tem esses recursos, você acessa por meio de URLs, e essa troca de dados acontece por meio de uma estrutura de dados chamada JSON, que é semelhante a um dicionário em Python, para quem conhece. Na prática, uma API RESTful é isso, igual recursos, URLs, dados em JSON, como está a representação aqui. A URL a gente chama de endpoint, que é o ponto onde você quer chegar, é o ponto final. Cada recurso tem um endereço único. Então aqui um exemplo. api.exemplo.com, users 123. Então você pode acabar acessando os dados de um usuário específico, como a gente tentou exemplificar aqui. Então a gente está fingindo, né, criando um exemplo de consumo de API, de acesso à API por meio de um URL ali. E a estrutura de uma API RESTful, ali é o mesmo conceito, só que agora a gente vai falar sobre os recursos, que, como a gente comentou, são os objetos ou entidades. Tipo, usuário, produtos, pedidos, é o que você quer buscar na API, entendeu? Basicamente é o que a API faz, ou dados que você quer buscar que estão lá na API. São os recursos que a gente está querendo entrar em contato por meio dessa conexão. E a URL identifica qual recurso acessar. Então, basicamente, você coloca na URL o recurso que você quer acessar. Lembra do dado anterior que a gente colocou aqui na URL, no endpoint, né, na URL? A gente queria acessar dados de um cliente específico aqui, ó, users 123. Mas não se prendam a nomenclaturas porque a URL muda de acordo com as documentações da API. Então, o que importa é o conceito. Formato do JSON. É um formato padrão, leve para enviar e receber dados, é fácil de ler, é suportado por várias linguagens e por isso que a gente utiliza bastante ele no dia a dia. Aqui é um exemplo aqui de estrutura, onde temos uma chave e um valor. Então aqui é o ID que recebe esse valor 123, ou o nome que recebe o valor Ana, e o e-mail, que é a chave também que recebe o e-mail da Ana, né? Que é ana@email.com. Então, quando você quer buscar informações sobre a chave, não, quando você quer buscar informações sobre o valor, você busca por meio da chave. Para quem sabe mais programação, a gente entende como é que eu posso explicar? A gente entende como realmente uma variável que recebe um valor, basicamente. Então, quando a gente quer chamar o ID
Quando a gente quer chamar 123, a gente busca pelo nome ID. Quando a gente quer chamar Ana, a gente busca pelo name. Quando a gente quer chamar o e-mail, a gente busca pelo e-mail. A gente vai buscando as informações, que é a forma como a gente nomeou aquela informação que a gente quer buscar. Um exemplo prático aqui, exemplos reais de APIs usadas no dia a dia, que é a API do clima, a API do Google Maps e a API de redes sociais também, que tem muitas APIs ali utilizadas para redes sociais. Previsão do tempo. Quando você abre um app para ver se vai chover, ele usa uma API para buscar os dados do clima. Então, é muito importante te frisar que dados. Então, a gente busca os dados do clima e esses dados aparecem no nosso celular, na nossa frente. Então, basicamente, a API da previsão do tempo, ela tem esse propósito, buscar dados do clima e trazer para o cliente que é a gente. Desculpa. Mapas e rotas. Basicamente, apps de delivery ou táxis usam APIs, no caso, como o Google Maps para mostrar onde você está e calcular o caminho. Então, basicamente, ele pega seus dados ali, de onde você está, e tudo com a API ali no meio, né? Trabalhando nesse intermédio. E aí ele mostra lá o caminho que você quer ir, o caminho um caminho, né, entre você, o ponto que você está, até o caminho que você quer ir. Então são dados. Lembre-se sempre disso. Quando você lida com a API, você está lidando com dados que você quer trabalhar e a API é um meio para você conseguir é, o seu objetivo nesse sentido. Aqui, redes sociais. Também outro exemplo. Botões como entrar com o Google, entrar com o Facebook, usam APIs para compartilhar seus dados de login com outros sites. Lembra quando você vai entrar num site novo e falar, você quer entrar com sua conta Google? Basicamente, ele está usando isso porque quando você coloca a sua conta Google, ele vai lá por meio da API e busca informações da sua conta suficientes, né, para poder você conseguir logar naquele site específico, naquele aplicativo em específico. Então, ele busca os seus dados por meio de uma API. Então tem muita informação. Agora tem outra API que vocês veem direto, que é a API de CEP. Quando você coloca o seu CEP em um cadastro, alguma coisa que aparece todas as informações, tipo a rua, vamos colocar aí Vila Nova, sei lá o que, bairro Vila Nova, rua Ceará. Então você acaba que traz informações por meio apenas de um CEP, entende? Tipo, o CEP, ele tá ali como um meio desse sistema que você está logando para poder você se conectar com suas informações daquela região. Então que tem relação com aquele CEP. Então ele acaba trazendo todos os dados ali, número, bairro, cidade, país, tudo mais. E isso com você inserindo apenas um dado, que é o CEP. Então imagine o poder de uma API. Então basicamente é essa a ideia. Se ficou dúvidas, vocês podem comentar para poder deixar aqui que eu respondo todos os comentários. E se não ficou dúvidas, é bom também vocês. Eu aconselho sempre procurar documentações, procurar informações extras na internet para desenvolver, colocar a mão na massa, colocar tudo em prática. E nos próximos vídeos a gente vai conseguir ver isso acontecendo de fato. A gente vai criar nossa própria API, a gente vai consumir, a gente vai mostrar muitas coisas bem bacanas. Então não percam esses vídeos porque são muito interessantes. E por hoje é isso. Eu agradeço pela atenção de todos. E se quiser também, ficou algo difícil de entender ou ficou algo que passou muito rápido, dá para voltar o vídeo e rever o conteúdo e tudo mais. E reforço que se quiser ainda assim me perguntar, eu respondo e a gente vai conseguir sanar todas as dúvidas. Então agradeço pela atenção novamente e ótimos estudos. Nos vemos nas próximas aulas e valeu!